Palavras de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por esse domingo maravilhoso, Que esse domingo seja um dia de paz, não só para mim, mas para todos vocês. Eu declaro e profetizo com todo poder e autoridade, em nome do Senhor, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, amado Jesus Cristo. Que teu dia seja um dia muito de paz, cheio de bênçãos, cheio de milagres. E eu creio que você há de deixar o Senhor Jesus entrar na tua casa. Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar, porque disse: aqueles que me ouvir, aquele que vos ouve, me ouve, aqueles que crê em mim e for batizado, crê em mim, no meu evangelho e for batizado, será salvo. Mas aqueles que não deixar eu entrar em suas casas, não me aceitar, esse conste que não é meus, conste que é incrédulo totalmente. Quando você despreza totalmente a palavra, despreza Cristo totalmente, você realmente não quer aceitar Ele, não quer receber Ele, sob os olhos de Deus, demonstra que você é filho do outro. Quando você julga quando você despreza totalmente 100% Ele, sob os olhos de Cristo, demonstra que você é um Caim. Vivendo sem Deus e vai morrer sem Deus. Estou aqui, meus amados, uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Deus abençoe todos que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, Jesus ama a todos. Meus amados irmãos, que Deus abençoe você e toda a tua família. Em nome do Senhor, amado Jesus Cristo. Buscar o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. E invocá-lo enquanto está perto. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Por que Ele está voltando? Mas Ele quer vir antes que você. Ele não quer que você seja destruído. Ele quer vir antes, mas para ele vir, meu amado irmão, você já tem que estar se posicionado nele. Se você não estiver se posicionado nele, você se torna um Caim. Vivendo sem Deus, vai morrer sem Deus. Está vendo pela espada. Qual é o sentido de viver pela essa espada? Porque hoje é espiritual. O Senhor Jesus disse que o espiritual é o que sai pela tua boca. Que a tua língua é uma língua maldita. Está aqui de Gênesis capítulo 3 adiante. A tentação de Eva e a queda do homem, que é Adão. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as liminares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Meus amados irmãos, o que está falando sobre esses versículos aqui? Primeiramente, Deus fez todas as coisas, mas Deus ele tinha que para cuidar das coisas, tinha que fazer uma pessoa, um homem igual ele. Então ele fez Adão do pó da terra. Por que ele tinha que fazer o homem? Que era para dominar todas as coisas, com poder e autoridade que Deus deu para ele. E Deus colocou, quando Deus fez o homem, já colocou o Espírito dele sobre ele. O Espírito de Santidade, que é o Espírito Santo. E se tornou santo e estava salvo. Santo e salvo para viver uma vida eterna em santidade. Igual uma criança inocente. Quando você vê aquela criança inocente, que não sabe nem o que é o bem, o que é o mal, que não sabe nem o que é errado, o que é certo.
ela é santa, certo? E ela praticamente está salva e o reino de Deus são delas. Então é inocente. Então eles eram inocentes. Por mais que ele tinha um corpo de adulto, mas era inocente, uma criança inocente, Adão e Eva. Então tal que Deus fez o Adão e deu todo o poder, autoridade para domar todas as coisas, certo? Depois ele adormeceu Adão, porque ele viu que todos os animais tinham sua parceira e parceiro, aí teve que fazer. Ele viu que Adão estava olhando, ficou meio, caiu seu semblante por ver aquela cena de dois leões, um leão e uma leoa. Aí teve que fazer, aí ele fez Adão adormecer, aí fez a mulher sobre a costela de Adão, que é a sua parceira. Então tá que ele fez esse casar, os dois, e se torna carne só. Então quando você casa com alguém, com uma mulher, ambos os dois, se torna carne só. Então vocês têm que procurar o seu cantinho para crescer a sua família. Sim, o que eu quero dizer com isso? Eles eram santos no Jardim do Éden. Mas depois eles foram por conversa da serpente, os dois. Foi culpa da mulher. Mas a culpa maior é do Adão, porque Deus deu todo o poder e autoridade para Adão. Por isso que a culpa toda é de Adão. Mas a culpa foi de Eva. Mas a culpa maior é de Adão, porque Adão desobedeceu a Deus. Então tal que Deus, depois que eles comeram, abriram os olhos e souberam o bem e o mal. É para eles saber, é só o bem, não o bem e o mal. O bem e o mal é só para Deus. Então eles obedeceram a Deus. Então ali é um lugar santo. Quando eles eram santos, quando eles passaram a comer do fruto do bem e do mal, se tornaram imundos. Não era mais santo. Então era obrigatório Deus expulsar eles do jardim do Éden. Porque ali é um lugar santo. Essa é a santidade. Aí expulsou eles do jardim do Éden. Quando eles comeram, eles se tornaram mortos. Você estava vivíssimo em Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas quando eles comeram, ficaram mortos. Por quê? Porque se tornaram mortos. E mortos espiritualmente, sem o Espírito Santo de Deus. Então, Deus expulsou ele do jardim do Éden. Se tornou morto, sem Deus. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com essas palavras, esses versículos? São Espírito e vida de Cristo. Toda a humanidade que está no mundão está morto. Igual Adão e Eva, que eles comeram o fruto. Por que está morto? Morto espiritualmente, são o Espírito Santo de Deus. Então, para você se tornar vivíssimo, que é só em Cristo, é você se batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo sobre as águas. E você será um novo eu, uma nova criatura, será uma ovelha de Cristo, que vai ter festa no céu por causa de você, quando você pega a sua cruz totalmente 100% e você larga tudo, largar tudo mesmo, é família, largar todo teu erro, tudo que faz parte do mundão. Você vai viver no meio deles, dos escarnecedores, vai estar na roda dos escarnecedores, mas você não pode se envolver com eles. Você tem que estar pelo meio, o trigo tem que estar no meio do joio, mas você não pode se misturar. Jesus estava no meio do joio, santo é só Jesus. Mas Jesus não se misturava. Jesus ia para festa, ia para vários lugares. Mas ele não se misturava. Então tem que estar junto. Então o joio está na tua casa. O inimigo será da tua própria família. Isso Jesus disse. Então você não pode se misturar. Tipo o homem maligno, o homem mau. Que corre para dar maçã, que se apressa para fazer o mal. O Senhor Jesus diz, não tem inveja dele. Qual se tem inveja? Muitas vezes está dentro da tua casa, da tua família. É você não querer praticar o que ele faz, né? Não é porque ele faz algo que você vai querer fazer igual faz. É isso que Deus está falando. Você tem que estar ali. É a tua família ou amigo. Você tem que estar ali na roda, no meio deles. Tá ali conversando, mas você pode se envolver, fazer o que ele pratica, o que ele faz, né? Não é porque ele faz algo que você vai querer fazer o que ele faz, ou querer fazer pior. É só não seguir o caminho dele. Segue o teu caminho, deixa o caminho dele para lá. É isso que Deus está falando. Não seja um trigo, não um joio.
Porque um joio se torna um ímpio. Quando se passa por esse dia, se passa um ímpio. Qual ímpio? O ímpio só adora o Senhor Jesus quando ele está doente. Quando ele está bom, ele ama muito a maneira, do que faz graça a Satanás. Mas quando ele está doente, ele vai querer ouvir louvores, vai querer ouvir uma pregação, vai na igreja, vai se ajoelhar, vai chorar e proclamar por Cristo, a ler a Bíblia, a escutar a pregação na boca dos servos de Cristo. Mas quando ele fica bom, volta para agradar Satanás de novo. Assim é a situação do ímpio. Todo ímpio é desse jeito. Não seja um ímpio, mas seja um trigo, meu amado e minha amada irmã. Não seja um ímpio, mas seja uma semente boa que é de Cristo. Não tem como a árvore boa dar maus frutos e não tem como a árvore má dar maus frutos. Digo e repito, não tem como a árvore boa dar maus frutos e não tem como a árvore má dar bons frutos. Toda árvore má que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Hoje é espiritual. O que vai sai da tua boca, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos posicionar, saber realmente o que você pratica. Porque o Senhor, o discípulo perguntou, Ananias disse assim: Paula, a tua obra está bem comentadas. Porque as coisas, meus amados irmãos, não é da noite pro dia. Deus não vai colocar a mão no ímpio da noite pro dia. Ele vai colocando aos pouquinhos. Quando você pensa, quando você menos imaginar, já veio de uma vez. É assim que funciona a lógica de Deus. Porque Deus não deseja a morte do ímpio. Ele quer que ele se arrependa. Se ele se arrepender, ele tem seu livre-arbítrio. As coisas vêm acontecendo aos pouquinhos. A situação do ímpio. Toda a situação do ímpio é sobre o lado de Deus. Não é desagradável aos olhos do coração dele. Então, quando não se posiciona nele, tá vivendo pela espada. E quando você viver pela espada, você vai morrer pela espada. O ímpio é assim, ele quer viver pro mundo. Ele tá vivendo pro mundo, ele quer ser salvo pro mundo, o ímpio. Então, se posiciona totalmente sobre o teu sentido de encaminhamento do teu livre-arbítrio. Só tem um Deus que é apenas Cristo. As pessoas já têm deuses, isso é o sentido da mente deles, que eles colocam na mente deles, se tornam outros deuses. Mas Deus mesmo é só que é só Jesus Cristo. Mas o diabo, ele é real. Ele tem seus demônios. Mas o único Deus é só o Senhor Jesus Cristo, que é para a salvação eterna, a vida eterna. Não há outro Deus além dele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Debaixo da terra. Apenas um, que é o Senhor Jesus. E todo fôlego de vida tem que louvar o Senhor, que é do céu, da terra e debaixo da terra e debaixo das águas. Tem que louvar o Senhor amado Jesus Cristo, que é o único Salvador que tem a salvação para a vida eterna, com uma cidade santa, um lugar santo, que só você, que todos aqueles que é dele, ele quer que nem se perca nenhum. Então estou aqui falando assim, o mundo já é maligno, porque tudo que eles fazem, o mundo já é maligno e todo mundo está no maligno, por tudo que eles fazem agrada a Satanás. Então, meus amados irmãos, a porta é estreita. Buscar o Senhor Jesus Cristo com a espada já invocado quando está perto. Não buscar ele por sinais que viste, mas pelo pão, porque um dos sinais são religiões. Buscar o Senhor Jesus pelo pão que gosto de comer. Você acha que é a palavra de Cristo. O Senhor Jesus disse: aqueles que creem em mim e creem no meu evangelho, creem todas essas palavras que são espírito e vida, será salvo. For batizado, será salvo. Porque Deus é espírito, porque ele é espírito. Jesus é espírito. Não importa que eu adoro o espírito em verdade. Então, vamos adorar o Senhor Cristo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, amado Jesus Cristo. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em espírito e em verdade. Para ser salvo em Cristo, você tem que se batizar, nascer de novo. Caso ao contrário, não tem lógica para ter salvação. Por de Deus, na vida eterna, não tem lógica. Afastar dessa nação perversa, afastar desses que tem obras que está entre 99, mas apegar em Cristo, ouvir, crer. Quando você ouve Cristo, você passa a crer. Quando você crê, aí você tem que se batizar e ser salvo e safar dessa nação perversa que agrada o mundo de tal maneira. Fique com a paz de Deus, que Deus vos abençoe e Deus guarde a todos. E Jesus Cristo está voltando. Ele te ama.
mas você não ama ele, porque você está entre a 99. E quando você está entre a 99, você só ama ele com a boca. Você tem temor a ele, mas você não quer largar todos os seus erros para adorar ele. Mas que você sabe que ele existe, você sabe que tem os mandamentos dele, mas você não está seguindo os mandamentos dele. Para adorar o Senhor, você tem que pegar a sua cruz. Para você seguir o mandamento de Deus, você tem que pegar a sua cruz. Sem isso, não tem como você adorar o Senhor. Você está no mundão ainda. Teu coração está no mundão. Vamos se posicionar e ouvir Cristo, porque a salvação é por decisão. Salva tu e salva a tua casa. Por que salva tu e salva a tua casa? Salvação é dividida. Por que Jesus fala salva tu e salva a tua casa? Porque você pega a sua cruz e ele vai usar você mesmo para pregar, evangelizar para os que estão na tua casa, que estão os parentes. Por isso que está falando, salva tu e salva a tua casa. Mas a salvação é dividida. A salvação é por decisão e é dividida. Não tem como um filho te salvar, não tem como a filha te salvar, tua mulher te salvar, tua marido te salvar. A salvação é por decisão. Cada um procura Cristo de uma forma aí, mas cada um tem que se posicionar em Cristo. Muitas das vezes teu marido está se posicionado em Cristo 100% e a mulher não está. Muitas vezes a mulher está se posicionando mais em Cristo do que o homem não está. Então é assim. É o cara que é possível. Sempre tem um que procura mais. Então é você que tem que se posicionar em Cristo. Você, mulher, ambos os dois. Cada um por si. Se você realmente quer que existe um Deus, que a salvação é só através dele, então procurar se posicionar cada vez mais nele. Não espera por A e B. Se você for esperar por A e B, você tá. Quando você espera por boa vontade dos outros, A e B, você realmente você não está se colocando no teu posicionamento em Cristo. Você está procurando por resposta dos outros. Aí quando você se coloca esse posicionamento de conversa dos outros, está demonstrando que ele é que merece a adoração, a palavra está nele, não está em Cristo. Quando, não é porque uma pessoa fala que é assim, assim. Não é do jeito dele. Se você atrás dele, se está adorando ele. Mas se você se colocar em Cristo, não é porque alguém fala que é aquela palavra que ele está falando, mas que ele fala que uma verdade, sabendo que não está na verdade, a verdade é em Cristo, você tem que desprezar o que sai da boca dele. Mas que ele está falando uma verdade, como se fosse verdade, sabendo que não está na verdade. Porque ele faz parte do mundão. Você tem que se posicionar. Mas que a palavra que ele falou, mas que a palavra está em Cristo, não nele. Porque Cristo é a verdade e ele é mentiroso. Porque tudo que ele faz é graça a Satanás. Você tem que se posicionar em Cristo. Repreenda o que é de Satanás, que faz parte do mundão. E se colocar essa palavra que é em Cristo. Porque Satanás, ele passa por Deus. Satanás, ele passa por salvação. Satanás, ele quer ser da verdade. Satanás, ele quer ser tudo que Deus é. E nunca vai ser. Nunca foi, nunca vai ser. Se posicionar apenas em Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação é por decisão, é só através dele. Guardai dos ídolos sempre e afastai dos homens malignos. Fica a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Jesus Cristo ama, ele está voltando.